Olá, boa tarde. Ceará. Criminosos atiram em prédios públicos e queimam até uma ambulância numa nova madrugada de violência. Começa a transferência de presos suspeitos de comandar os ataques para presídios federais. Rio de Janeiro. Um policial militar é assassinado a tiros quando saía para o trabalho. É o segundo caso só neste ano no estado. Sob nova direção, os presidentes do Banco do Brasil, Caixa e BNDES tomam posse em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro promete divulgar os contratos de bancos públicos que estavam sob sigilo. O ex-ministro Antônio Palocci presta depoimento sobre fraudes nos fundos de pensão. Pirataria na mira. Telefones celulares irregulares vão ser bloqueados em todo o Brasil. E a cinebiografia sobre Freddie Mercury leva o Globo de Ouro de melhor filme. O Jornal Hoje está começando. Mesmo com a chegada das tropas federais, o Ceará vive hoje mais um dia de violência. Nas últimas horas, uma rádio, uma ambulância, a Câmara Municipal de uma cidade e até uma estação ambiental foram atacadas. Vamos ao vivo à Fortaleza, onde está o repórter Alessandro Torres. Alessandro, boa tarde para você. Hora do almoço agora, qual é a situação por aí neste momento? Oi, Doni, boa tarde a todos. Hoje a situação está melhor do que no último dia útil, que foi sexta-feira. Inclusive, a gente já percebe a movimentação de ônibus e passageiros nos terminais, que acabaram se tornando um reflexo da violência. Mas o Sindicato das Empresas de Ônibus informou que a circulação não está totalmente normal, porque os ônibus são liberados conforme a disponibilidade de policiais para garantir a segurança. O governador do estado, Camilo Santana, do PT, divulgou agora há pouco uma nota, diz que 148 pessoas já foram presas por esses ataques, sendo 38 nas últimas horas. E já houve a transferência de pelo menos um preso, que seria um líder de facção criminosa, para presídio federal. O Ministério da Justiça não divulgou quantas vagas estão disponíveis por uma questão de segurança e, da mesma forma, também o governo do estado, por uma questão de segurança, não confirma quantas outras transferências vão acontecer. Hoje foi o terceiro dia de atuação da Força Nacional. Veja a reportagem. A Força Nacional se concentra em pontos de Fortaleza considerados vulneráveis aos ataques. Distribuidoras de combustível e corredores e terminais de ônibus, por exemplo. Enquanto isso, fora da capital, a onda de violência aumenta. Já são 35 cidades atingidas. Em Icapuí, uma estação ambiental que fazia projetos sociais foi incendiada durante a noite. Em Icó, uma rádio e a Câmara Municipal foram invadidas e parcialmente destruídas. Já em Chorozinho, na região metropolitana, o comércio amanheceu fechado, depois que algumas lojas foram incendiadas. Na cidade de Heriotaba, um grupo botou fogo nesta ambulância. Em Fortaleza, as ações criminosas diminuíram, mas continuam acontecendo. De madrugada, bandidos pularam o muro desta oficina e incendiaram um carro da concessionária de energia elétrica. À noite, um adolescente foi apreendido, suspeito de ter colocado fogo num barco do Corpo de Bombeiros que estava num estaleiro para conserto. Até o início da manhã, já foram 125 ataques. O secretário de Segurança do Ceará afirma que a onda de violência é uma reação dos presos às tentativas do governo de controlar a entrada de celulares e o endurecimento contra as facções criminosas. Sempre que acontecem essas ações dentro do sistema penitenciário, a gente sabe que sempre existe uma reação nas ruas. Os nossos governos não cuidaram devidamente da questão penitenciária e hoje há realmente essa ligação umbilical entre o sistema penitenciário e o sistema de segurança pública. Olha, a gente recebeu agora há pouco a informação de que houve uma fuga na cadeia de Pacoti, que é uma cidade próxima aqui a Fortaleza. Ainda não foi divulgado o número de presos que fugiram, a informação extraoficial de que teriam sido 23. E o governador Camilo Santana do PT convocou antecipadamente 220 agentes penitenciários que haviam passado em concurso. Eles vão passar por um treinamento de cerca de 40 dias, então já vão começar a atuar nas penitenciárias aqui do Ceará. Doni. Alessandro Torres atualizando as informações sobre a situação de violência no estado. Obrigado. 2019 mal começou e 2 policiais militares já foram mortos no Rio de Janeiro. O segundo caso foi hoje de manhã na Baixada Fluminense. Um soldado foi baleado quando saía para trabalhar. A repórter Flávia Januzzi fala da delegacia que está investigando esse caso e tem mais informações. Boa tarde, Flávia.
Oi, Doni, boa tarde para você. Olha, este é o segundo policial morto no estado em menos de 48 horas. A morte do soldado da PM, Miqueias Marinho, está sendo investigada aqui pela Divisão de Homicídios na Baixada Fluminense. O pai dele prestou depoimento à polícia hoje de manhã. Disse que o filho morava bem perto, que costumava deixar a farda e a arma na casa dele e sempre passava lá antes de ir para o batalhão. Para a polícia foi uma execução e uma das linhas de investigação é de que o crime tem a motivação passional. Vamos ver a reportagem de Paulo Mário Martins. Pelo menos 20 tiros atingiram o carro do soldado Miqueias Marinho Ribeiro da Silva, de 31 anos. O soldado foi morto em Japeri, na Baixada Fluminense. Ele estava saindo de casa para trabalhar quando bandidos passaram de carro atirando. O pai do PM ouviu o barulho e encontrou o filho baleado. Escutamos um tiro tipo fogo, assim, pô, muita coisa. Isso não é comum. Eu vou sair para fora. E meu filho já estava chorando, minha esposa. E aí o que eu fiz? Pô, tá vivo. Peguei o carro, saí correndo para a Policlínica Itália Franco. O policial foi socorrido e trazido para esse hospital, mas não resistiu. Ele era casado e tinha um filho de 6 anos. Esse já é o segundo policial militar assassinado este ano no estado do Rio. O outro PM foi morto menos de 48 horas antes. No sábado, o soldado Daniel Henrique Mariotti fazia um patrulhamento de moto na linha amarela, uma das principais vias expressas do Rio, quando foi atacado por criminosos que roubavam um carro. O PM foi atingido na cabeça. O governador do Rio, Wilson Witzel, esteve ontem no enterro do policial. Nós não vamos permitir que o crime organizado continue barbarizando a nossa sociedade. É preciso agir com rigor. A polícia encontrou o carro usado pelos bandidos no Complexo da Maré, na zona norte do Rio. Ontem, as polícias civil e militar fizeram uma operação no conjunto de favelas. O soldado Daniel Henrique Mariotti tinha 30 anos. Estava desde 2013 na PM. Na última mensagem enviada ao pai, o PM escreveu sobre o amor entre eles. Agora que sou pai, percebo o tamanho do amor que um pai tem por um filho. Você foi e é o melhor que você pode ser. Queria dizer que te amo muito. Espero que meu filho sinta por mim o amor que sinto por você. Numa rede social, a viúva falou do carinho entre Daniel e o filho de 3 anos e divulgou uma mensagem de áudio trocada por eles. Papai tá trabalhando. Papai só vai chegar de noite, tá bom? À noite papai deita com você aí. Tchau. A mãe do menino escreveu sobre a saudade que o filho está sentindo. Ele está chamando e papai não volta nunca mais. Deus, que dor. A polícia já tem 2 suspeitos de matar o PM Daniel Mariotti no sábado. O delegado responsável pelas investigações diz que está reunindo provas para poder pedir a prisão. A Divisão de Homicídios da capital começa a ouvir hoje à tarde testemunhas que estavam na linha amarela na hora do crime. O Disque Denúncia divulgou um cartaz oferecendo R$5.000 para quem der informações que levem os suspeitos para a cadeia. Hoje de manhã, o governador do Rio, Wilson Witzel, falou do combate à violência na cerimônia de posse do novo defensor público-geral do Estado, Rodrigo Pacheco. O governador voltou a defender que bandidos com fuzis sejam abatidos, independentemente de onde estejam. Se entrar um traficante de fuzil dentro do Shopping Leblon, vai fazer o quê? Vai atirar nele. Agora, na favela pode andar de fuzil. Então, não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Quem está armado com arma de guerra não pode, em hipótese alguma, essa pessoa circular livremente. Em São Paulo, 2 perseguições policiais deixaram 3 pessoas feridas e elas não tinham nada a ver com os 2 casos. 2 delas foram baleadas na Zona Oeste e uma mulher grávida ficou ferida porque no meio da confusão, o carro onde estavam os suspeitos bateu no carro dela. Era 1h da manhã de hoje, quando uma mulher grávida e o marido, que estavam nesse carro na zona leste de São Paulo, foram atingidos por outro em alta velocidade. Segundo a polícia, era um carro roubado com 2 homens atirando. A mulher se machucou no acidente e está internada. O estado de saúde é considerado estável. Um dos suspeitos baleados morreu no local. O outro caso começou com uma tentativa de assalto ontem, nesse prédio na Zona Sul, onde funciona uma empresa de cofres particulares.
Segundo a polícia, os criminosos não conseguiram invadir a empresa. Estavam fugindo. Um bandido ficou para trás, foi para o subsolo do prédio e quando abriu o portão, a polícia já estava lá. O restante do bando saiu em fuga. Começou uma perseguição. Só mais de 11 quilômetros dali, já na zona oeste, a polícia conseguiu cercar parte do bando, em frente a este shopping. Esse é um lugar bastante movimentado, ainda mais numa tarde ensolarada de domingo. Nessa rua de trás fica uma das entradas do shopping, além do acesso ao Clube do Palmeiras. Um pouco mais para frente está o Sesc Pompeia. E aqui, uma outra avenida bastante importante da zona oeste, onde estão prédios residenciais, lanchonetes, a outra entrada do shopping e também alguns pontos de ônibus. Ontem, quando o tiroteio aconteceu, aqui estava assim de gente que até então passeava despreocupada. A bancária Natália estava com a mãe saindo do shopping quando ouviu os tiros. Todo mundo saiu correndo, gente correndo abaixada, gente se jogando no chão, todo mundo em direção ao shopping, né, para buscar abrigo. A gente não sabia se essas pessoas que estavam atirando estavam a pé ou se estavam em veículos. Todo mundo acreditou que as pessoas estavam indo em direção ao shopping. 2 pessoas foram baleadas, uma moça de 19 anos que já teve alta e um homem de 57 que continua internado. Este carro da PM também foi atingido. A polícia apreendeu armas, munição, coletes e 6 carros e segue investigando o caso. Segundo a empresa de cofres particulares, nada foi roubado. O homem preso disse que o roubo estava sendo planejado há algum tempo. O outro caso, da Zona Leste, também está sendo investigado pela polícia. O suspeito que morreu era procurado pela justiça. O outro está internado em estado grave. Em Aracaju, os médicos que atendiam nas unidades de pronto atendimento estão parados há 7 dias. Um problema a mais também para o principal hospital da cidade, que já vinha trabalhando com superlotação. Uma espera dolorosa. Tomei chá, não fiz o que eu tinha que fazer em casa. Tive que procurar atendimento médico porque não deu jeito nada que eu fiz. Sem médico para atender a filha, esse pai se revoltou. Como é que o povo está morrendo na porta do hospital? Falta de médico! 126 médicos emergencistas que prestavam serviço a essas unidades, as únicas da cidade, suspenderam as atividades há 7 dias. Eles não concordam com a nova forma de contratação adotada pela prefeitura, que faz com que eles deixem de ser prestadores de serviço para serem contratados como empresas. Mas a falta de médicos, segundo o Conselho Regional de Medicina, já é um problema antigo nas UPAs. Com a saída do RPA, aí que realmente a coisa agravou, a tal ponto que a gente não teve outra maneira senão fazer uma interdição ética para que o médico nem o paciente fosse penalizado. Essa é uma situação que tem agravado um outro problema. A superlotação no maior hospital público de Sergipe, que hoje trabalha com o dobro da capacidade. Segundo a direção do hospital, que é estadual, a demanda das unidades de saúde está comprometendo todos os setores do hospital. As imagens gravadas por um paciente mostram a superlotação em uma das alas do hospital. Esse rapaz sofreu um acidente e a família diz que foi liberado sem o atendimento correto. Foi um acidente de moto, né, e no interior, e ele veio, mas aí o médico só olhou e está mandando embora. Isso causou um transtorno enorme para a gente, primeiro porque nós estamos fazendo o papel que não é nosso, o papel de atender doente de baixa complexidade. Nós estamos aqui no hospital, que é o hospital de maior complexidade do estado, e agora nós estamos focados em fazer um atendimento de baixa complexidade. A Secretaria de Saúde de Aracaju disse que a partir de amanhã, uma empresa terceirizada vai gerenciar as contratações de uma das UPAs afetadas e que vai encaminhar médicos concursados para outra unidade. E em Curitiba, o atendimento a um homem ferido levou a uma discussão sobre como deve ser feita a comunicação de uma situação de emergência. Era para ser só um pedido de socorro para um desconhecido caído na rua. Virou um problema. O que está acontecendo? Tem um rapaz aqui no canteiro, na Avenida Santa Bernadette, com a cabeça sangrando aqui. Tá, o senhor conhece ele? Não. O senhor perguntou se ele quer ajuda? Não, nem perguntei. Então, mas tem que perguntar, senhor. Às vezes ele não quer. Perguntar pra ele, a gente não pode pegar ele à força. Se chegar aí e ele não quiser, daí a ambulância faz o quê? Mas disse, morre, acabou ali?
Senhor, se ele não quiser e se ele quiser morrer, daí o problema é dele. O senhor tem que perguntar para ele se ele quer atendimento. O empresário Valdecir Micusca conta que estranhou a orientação, mas pretendia fazer o que a atendente do SAMU mandou. Só que a ligação caiu. Vai fazer entrevista com o cara? Se o cara não está consciente ou está baleado ali, qualquer coisa, né? Como é que o cara vai pedir ajuda? Valdecir ligou novamente. Desta vez foi atendido por outra funcionária que repassou o caso para um médico e o socorro veio em minutos. Felizmente não era grave e o homem foi liberado. A Secretaria de Saúde de Curitiba afastou a atendente. Ela vai poder se manifestar, vai se constituir uma comissão e essa comissão vai determinar ou uma advertência, uma suspensão, uma exoneração. O caso gerou uma discussão sobre o atendimento telefônico do SAMU. Qual o protocolo a ser seguido? Quem liga deve perguntar para o paciente se ele quer ser socorrido e o que a pessoa que liga deve informar para o atendente. O Ministério da Saúde determina as diretrizes que devem ser seguidas durante o atendimento telefônico. Entre as perguntas estão: quem está falando, qual é a situação, quem é a pessoa que precisa de socorro e o endereço onde ela está. O atendente deve passar o caso para o médico do SAMU, que é quem decide se envia ambulância e se é caso de urgência ou emergência. A informação que o teleatendente deve fazer é acolher a ocorrência, simplesmente isso, e repassar ao médico regulador que sim, deve qualificar, gradar qual é o grau de urgência. O médico regulador fará outras perguntas. O governo federal deve editar esta semana uma medida provisória para combater fraudes na Previdência Social. André Sadi fala com a gente ao vivo de Brasília. Sadi, boa tarde. Depois de terminar a semana com informações desencontradas, a equipe econômica já começa essa semana com um discurso mais afinado com relação a essa medida? Começa assim, Doni, boa tarde para você, boa tarde a todos. É todo o esforço, objetivo da equipe econômica e da equipe política. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que para essa semana a gente pode esperar a edição dessa medida provisória para combater fraudes na Previdência, com foco no INSS. Ele disse o seguinte, que esse texto ainda não foi submetido ao presidente Jair Bolsonaro, mas já tem o aval da equipe econômica e também da Casa Civil, e que ele quer fazer isso nesta semana, se reunir com o presidente Bolsonaro para discutir o texto desta MP. A MP, quando ela é publicada no Diário Oficial, ela tem força de lei. Depois, para se tornar uma lei definitiva, ela precisa ser aprovada no Congresso em até 120 dias e aí depois sancionada pelo presidente da República. Essa MP é uma discussão de todo o governo e ela vai ser anterior, portanto, à reforma da Previdência, que é outro tema que Onyx diz que vai submeter ao presidente Bolsonaro nesta semana. Aquele texto que vai ficar pronto para o Congresso no comecinho dos trabalhos ali, na volta dos trabalhos da Câmara dos Deputados. Doni, para devolver para você aí, no final do mês, dia 30 de janeiro, os governadores envolvidos na aprovação da reforma vão se reunir em São Paulo. A informação é do governador de São Paulo, João Dória. Mais uma costura importante, portanto. Valeu, Sadi, obrigado. Boa tarde para você. Com a promessa de implementar mudanças nos bancos públicos, tomaram posse no fim da manhã os presidentes da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil e do BNDES. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e o BNDES são os principais bancos públicos brasileiros. E neste governo vão passar a ter uma administração mais liberal, objetivo do ministro da Economia, Paulo Guedes. A posse foi no Palácio do Planalto, com a presença do presidente da República. O novo presidente da Caixa Econômica Federal é Pedro Guimarães, doutor pela Universidade de Rochester, nos Estados Unidos, e especialista em privatizações. E a presidência do BNDES agora é de Joaquim Levy, que foi ministro da Fazenda no governo Dilma Rousseff. E no ano passado, ocupava o cargo de diretor do Banco Mundial em Washington, nos Estados Unidos. No Banco do Brasil, assumiu o economista Rubem Novaes, que foi professor da Fundação Getúlio Vargas, diretor do BNDES e presidente do SEBRAE.
O ministro Paulo Guedes defende a menor participação possível do Estado na economia. Os sinais da nova forma de atuação dos bancos foram dados nos últimos meses. A intenção do governo é tornar a estrutura deles mais enxuta para aumentar a competitividade e transferir para a iniciativa privada alguns serviços. A Caixa Econômica pretende vender na Bolsa de Valores ações de pelo menos 2 subsidiárias ainda este ano. Uma delas, a Caixa Seguridade. No discurso, Pedro Guimarães disse que assume o cargo com 3 determinações do presidente Jair Bolsonaro e de Paulo Guedes. Não podemos errar, mais Brasil, menos Brasília e um legado. Segundo o presidente da Caixa, a política para a concessão de microcrédito vai mudar. E isso seria transformacional. Microcrédito, pessoas que hoje tomam dinheiro a 22% ao mês. 22% ao mês. São tickets de R$200. Nós possamos devolver a cidadania a essas pessoas e ter, isso realmente vai me emocionar. Se eu conseguir, daqui a 10 anos, 20 anos, olhar e ver que parte do que eu estou entrando hoje, com todo afinco, mudou a vida de milhões de pessoas, isso vai acontecer, vou ser uma pessoa muito feliz. Com a gravata das cores do BNDES, Joaquim Levy disse que o banco inicia um novo ciclo de investimento, de economia mais aberta, vibrante e de mais espaço para o setor privado e mercado de capital. O BNDES foi considerado por Jair Bolsonaro uma caixa preta. Segundo Levy, a transparência será o fio condutor da gestão dele. Um papel de continuar combatendo o patrimonialismo e as distorções que foram verificadas e que são, como disse o ministro muito bem, uma trava ao crescimento do país, à justiça, à equidade. Isso tem que mudar, tem que continuar mudando e nós temos que alcançar isso, também evitando o voluntarismo. A ferramenta para isso tem que ser a transparência, tem que ser a ética, tem que ser a responsabilidade, a responsabilização. O presidente do Banco do Brasil disse que tem a responsabilidade de reverter o quadro de desgaste provocado pela crise política e econômica. Nós temos como princípio que a administração deve ser eficiente, transparente e honrada. Tenho certeza que com a equipe que estamos montando, esses objetivos serão plenamente cumpridos no Banco do Brasil. O ministro Paulo Guedes abriu os discursos e chamou novamente de piratas privados as empresas que foram beneficiadas por recursos de bancos públicos sem que gerassem o retorno esperado para a economia e para o mercado. Paulo Guedes afirmou que está equipando tecnicamente as instituições financeiras para acabar com o que ele chama de desvirtuamento dos bancos na concessão de créditos. Se você achar dinheiro, recurso público, está sendo passado exatamente de uma forma regressiva, transferindo renda regressivamente, transferindo renda em falcatrua ou para aliança política, ou para ajudar amigos dos reis, quer dizer, empresários que são amigos, que chegam mais perto do poder econômico em Brasília, compram influência parlamentar, está errado. E esses presidentes vão assumir sabendo disso, que essa é a tarefa deles, é fazer a coisa funcionar direito. A máquina de crédito do Estado sofreu desvirtuamento. Perderam-se os bancos públicos, e eu usei essa expressão antes, através de associações perversas entre piratas privados, burocratas corruptos e algumas criaturas do pântano político. Isso não é o futuro que nós queremos para o país. O presidente Jair Bolsonaro fez o discurso que encerrou a cerimônia. E eu tenho falado durante a pré-campanha, campanha e agora também com esses jovens que estarão à frente aqui da política econômica nacional. Transparência acima de tudo. Todos os nossos atos terão que ser abertos ao público. E o que ocorreu no passado também. Não podemos admitir, em qualquer uma dessas instituições, qualquer cláusula de confidencialidade pretérita. Aqueles que foram a essas instituições, por serem amigos do rei, buscar privilégios, ninguém vai persegui-los.
mas estes atos, essas ações, esses contratos tornar-se-ão públicos. Foi a primeira fala de Bolsonaro depois dos desencontros de informações com a área econômica na semana passada. Ele abriu o discurso fazendo afagos ao nome forte da economia, dizendo que ele e Paulo Guedes se conheciam pouco, mas, diante da convergência de pensamentos, começaram a namorar. Como em outras vezes, Bolsonaro reconheceu que Guedes entende muito mais do assunto do que ele próprio. O presidente afirmou ainda que Paulo Guedes e todos os ministros tiveram a liberdade de escolher o primeiro escalão sem interferência política. Caso de Joaquim Levy, uma aposta pessoal de Paulo Guedes. O presidente deu o tom do que espera da atuação da equipe econômica. Eu acredito nessa equipe composta por senhor Paulo Guedes para conduzir o destino, não apenas econômico, que é a razão dele estar aqui, mas os destinos do nosso Brasil. Se a economia for bem, teremos mais empregos, o índice de violência diminuirá, a satisfação se fará presente junto ao nosso povo e nós começaremos a viver dias melhores para o nosso Brasil. Nós não podemos errar. Quem também acompanhou a posse dos novos presidentes de bancos públicos e tem outras informações é a repórter Flávia Alvarenga. Boa tarde, Flávia. Oi, Doni, boa tarde a todos. Antes de descer para a cerimônia de posse, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com alguns ministros no gabinete dele. Entre eles, o ministro da Economia, Paulo Guedes, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e com os presidentes dos 3 bancos. No fim da cerimônia, aqui no Palácio do Planalto, o ministro do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, comentou as informações desencontradas da última sexta-feira. O presidente Jair Bolsonaro disse, portanto, na semana passada, que haveria um aumento do IOF, o Imposto sobre as Operações Financeiras, e que o governo anunciaria uma redução na alíquota do imposto de renda. Mas logo em seguida, integrantes do governo falaram que Bolsonaro tinha se equivocado. Eu acredito que aquilo foi fruto exatamente de uma primeira semana. Tem muita coisa, o peso em cima das costas do presidente é muito grande. E ele acaba ouvindo muita coisa sem ter tempo nem de conferir se o que ele ouviu está valendo ainda. Daqui a 5 minutos muda de novo. É comum isso não é uma novidade de início de governo ter alguns desencontros. Às vezes sai uma coisa que parece que está muito fora do que está, mas não é. Aquilo é fruto da quantidade de informações que chegam, algumas não conseguem ser filtradas, elaboradas. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional falou ainda que não ficou nenhum tipo de mal-entendido entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Não teve rusga nenhuma, nem carrinho por trás, nem tesoura voadora, não teve nada. Eles hoje de manhã se encontraram aí best friends, não tem essa história. Agora à tarde, o ministro da Economia, Paulo Guedes, vai participar das transmissões de cargo dos presidentes do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. E amanhã será a transmissão de cargo do presidente do Ricardo Salles apagou a postagem anterior e fez uma nova, dizendo que não tinha indicado nenhuma irregularidade e só questionado o alto valor do contrato assinado há 10 dias da transição para o novo governo. Falei com o ministro Ricardo Salles, que disse que essa exoneração não tem a ver com essa polêmica nas redes sociais e que já era prevista, visto que ele já tinha indicado Eduardo Bin desde a transição de governo. Doni. Nilson Clavo, obrigado. O ex-ministro do PT, Antônio Palocci, está prestando depoimento hoje na Procuradoria da República do Distrito Federal sobre fraudes nos fundos de pensão de empresas estatais. Camila Bonfim, boa tarde para você. Quais são os detalhes? Oi, Doni, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, Palocci veio para Brasília para 3 dias de depoimento aqui na Procuradoria da República no Distrito Federal. Ele está sendo ouvido por procuradores da Força Tarefa Greenfield, que investigam fraudes
em fundos de pensão. Ele chegou cedo, 9h30 da manhã, saiu para almoço e deve retomar esse depoimento agora à tarde. Palocci vai se aprofundar nesse assunto, já que em junho do ano passado falou a esses mesmos procuradores sobre irregularidades envolvendo os fundos de pensão e também envolvendo os ex-presidentes Dilma Rousseff e Lula. Falou sobre possíveis interferências ilegais dos dois em fundos de pensão. Agora, aprofundando essas informações, Palocci tenta fechar o terceiro acordo de colaboração premiada. Os dois anteriores já foram validados. O primeiro, homologado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sobre desvios na Petrobras, e o segundo, pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, sobre ilegalidades envolvendo políticos com foro privilegiado e também irregularidades no Poder Executivo. Esses depoimentos seguem amanhã e também na quarta-feira, como já foram autorizados pela juíza Gabriela Hart, que é da Justiça Federal em Curitiba, e ela também permitiu, Doni, que Palocci viesse de São Paulo aqui para Brasília de carro, para evitar a exposição. Palocci hoje cumpre regime semiaberto com o uso de tornozeleira eletrônica, e é por isso que esses deslocamentos dependem de autorização judicial. Doni. Camila Bonfim acompanhando de perto esse depoimento. Muito obrigado pelas informações. O caso de uma jovem saudita de 18 anos está chamando a atenção da imprensa mundial. Ela diz que está recebendo ameaças de morte da própria família e fugiu para a Tailândia, onde se trancou em um quarto de hotel e pediu para falar com representantes das Nações Unidas. A respeito desse assunto, a gente fala daqui a pouquinho. Vamos agora para o intervalo. Você vai ver a seguir: telefones celulares irregulares vão ser bloqueados em todo o Brasil. E tem também a previsão do tempo. É rapidinho, a gente volta já. Um mundo de magia ou a mais fantástica realidade? Da mesma criadora de Harry Potter, Animais Fantásticos e Onde Habitam. Hoje, na estreia da Tela Quente 2019. Se você procura uma superfibra que regula o intestino e ajuda a reduzir o colesterol e açúcar no sangue, você também encontra aqui em Metamucil, a superfibra feita de psyllium, que combina todos esses benefícios. Metamucil. Observe. Perceba. Sinta. Liberte seu olhar. A arte abstrata tem muito a nos dizer. Confira a exposição 8 décadas de abstração informal 1940 a 2010 na Casa Roberto Marinho. Casa Roberto Marinho, a casa do modernismo brasileiro. Inxalá, o vídeo show começa a semana com um reencontro que não é brinquedo, não. Nessa segunda, Letícia Sabatelli e Antônio Caloni lembram a parceria de Latifa e Mohamed em O Clone. Rivais em Um Tempo Não Para, Cristiane Torlone e Rosi Campos mostram que na vida real são mais que amigas, são friends. E o sertanejo Hudson apresenta seus animais de estimação. Tem gato, tem cachorro, mas também... Durante 75 dias com a seguinte mensagem: operadora avisa. Pela lei, este celular está irregular e não funcionará nas redes celulares. E na véspera do bloqueio, tem mais um último alerta. Esse bloqueio é feito a partir do número do e-mail. Quando a gente compra um celular, coloca o chip da operadora e faz a primeira ligação, a rede de telefonia reconhece o e-mail, que é como se fosse um CPF do aparelho. Esse número é compartilhado em um banco de dados a nível internacional e, se não coincidir, o celular é identificado como pirata. Essa medida da Anatel é para eliminar os aparelhos irregulares, mas também pode ajudar a tirar de circulação os celulares roubados. Se a Anatel vai verificar o modelo pelo e-mail, ela também tem condição de verificar se aquele aparelho está válido. E fazer um controle do aparelho roubado, por exemplo. Chegou a hora da gente saber como fica o tempo em todo o Brasil. Thiago Scheuer, boa tarde para você. Fala, Doni. Boa tarde para você em casa também. O tempo virou no Rio Grande do Sul mais uma vez, né? Teve temporal agora de manhã por lá? Muita chuva, tá rolando desde a madrugada, viu? Tá caindo o mundo, então, no centro-sul gaúcho, né? Essa chuva começou forte ainda de madrugada, os acumulados já estão bem altos.
Desde a meia-noite, Quaraí já registrou 64 milímetros de chuva e São Borja 57. São dois sistemas que estão causando isso tudo agora, uma baixa pressão, né, e uma frente fria. Os dois estão atuando aqui em conjunto, subindo e deixando tudo mais carregado. Só que essa chuva toda aí, ó, ela não vai conseguir avançar para o restante da região, porque tem essa alta pressão que está funcionando como um bloqueio atmosférico e aí não deixa a frente fria subir levando as nuvens. Essa alta pressão acaba secando tudo. Veja que em Porto Alegre e em Floripa até tem chuva prevista, mas isso aqui já é chuva bem mais isolada hoje. E esse bloqueio aí está interferindo também no tempo aqui no Sudeste? Esse bloqueio acaba interferindo sim, Doni. Aqui no Sudeste deu uma mudada também, né? Ele não está deixando as nuvens de chuva se formarem aqui no Sudeste, tanto é que na faixa leste de São Paulo, no centro-leste de Minas, no Rio e no Espírito Santo, o dia está bem ensolarado e nem vai chover hoje, viu? Muito sol então em São Paulo, BH e Vitória. Olha as máximas, se vira nos 30. E o Rio volta a ser 40 graus hoje e amanhã também. Olha a sensação aqui, 42 hoje, 44 amanhã. E aí na quarta-feira, 40 com sensação de 42 graus. É muita coisa, viu, Doni? Tem que caprichar no protetor solar, hein? Quem vai curtir a praia. Né? Isso aí. E, Scheuer, o pessoal das outras regiões que está assistindo quer saber como é que fica o tempo hoje ainda. Claro, vamos falar aqui em detalhes. Então, em quase todo o estado, ó, de Minas e da Bahia também tem tempo firme. Você vê aqui no nosso amarelão. Dá para curtir aqui parque, né? Fazer passeios ao ar livre. Agora se liga que tem chuva, né? Em outras regiões. Veja só nesse verde mais escuro que pega aqui de Rondônia, oeste de Mato Grosso, passa aqui pelo Pará, Amapá, invade o interior do Nordeste. É um dia com um pouco menos sol, mas a chuva ela deve vir mais isolada também, não deve ser tão forte assim não. Então olha só, se vira nos 30 também em Porto Velho hoje, Fortaleza, João Pessoa e Cuiabá. Temperaturas altas apesar da chuva aí. Curitiba aí está excluída do se vira nos 30 com 29 graus e tem essa chuva também que deve ser mais isolada. Só que amanhã aí já vai esquentar um pouquinho mais em Curitiba, veja só, tem 30 graus previstos para lá. São Paulo vai para os 33 graus, assim como Campo Grande e Cuiabá. Em Palmas, 36 graus, 32 lá em Manaus, isso tudo para amanhã, 30 graus em Rio Branco. E aí a gente tem lá em Porto Alegre, 33 graus, um mapa, pelo que eu vejo, todinho se vira nos 30, isso para amanhã. Hoje o 30 dominou aqui e o Rio aí brilhando com 40 graus. É o verão, Doni, chuva e calor fazem parte dessa estação. Brilhando o Rio e cariocas transpirando. Transpirando muito. É isso. Valeu, Scheuer, obrigado. Falou, gente, até amanhã. 49 imigrantes estão desde o dia 22 de dezembro em barcos de organizações não governamentais no mar Mediterrâneo sem poder sair. Há 17 dias no mar Mediterrâneo, entre dois navios, 49 imigrantes esperam desembarcar na ilha de Malta. Mas o governo maltês continua negando atraco às duas embarcações humanitárias, o Sea-Watch e o Sea-Eye. O mau tempo e a escassez de comida estão gerando muita tensão a bordo. Nem as palavras do Papa comovem as autoridades. No Ângelus de ontem, Francisco pediu sentidamente pelos imigrantes que ninguém quer acolher. Faço um forte apelo aos líderes europeus para que demonstrem uma solidariedade concreta a essas pessoas. Na Itália, os dois navios estão gerando não só uma crise diplomática com Malta, mas também uma crise interna. Desde maio do ano passado, com o governo populista, a Itália passou a proibir a entrada de refugiados. E em novembro, o novo decreto sobre imigração reduziu muito as chances para quem vem de fora sem um contrato de trabalho. O autor da nova lei, o ministro do Interior e vice-primeiro-ministro Matteo Salvini, respondendo ao Papa, disse que não governa para bispos, mas para os italianos e que não abre os portos. O outro vice-primeiro-ministro, Luigi Di Maio, quer receber só as mulheres e crianças. A União Europeia tinha quase chegado a um acordo para fazer desembarcar os imigrantes. Mas a Itália, ao querer receber só mulheres e crianças, propõe a separação das famílias, o que não é bem aceito aqui na Europa. O primeiro-ministro Giuseppe Conte finalmente concordou em receber 15 imigrantes, mas sem deixar atracar os navios. Continua forte a pressão sobre Malta para que abra o seu porto. A gente volta a falar a respeito de um caso que eu antecipei agora há pouco, o de uma jovem saudita de 18 anos
que está chamando a atenção da imprensa mundial. Ela diz que recebe ameaças de morte da própria família, fugiu para a Tailândia e lá se trancou em um quarto de hotel. Pede apenas para falar com representantes da ONU. Rodrigo Alvarez, boa tarde para você. Conta essa história para a gente. Boa tarde, Doni. Boa tarde para todos vocês aí no Brasil. Olha, agora há pouco, Rahaf Mohamed Al-Qunun finalmente saiu do aeroporto de Bangkok, acompanhada de um representante da ONU, dando pelo menos um fim temporário aí a esse caso tão tenso nas últimas horas, né? Essa questão da moça saudita vai ser discutida agora pela Agência da ONU para Refugiados aqui na Europa, para que se encontre um país que aceite receber e oferecer segurança a Rahaf. Ela é da Arábia Saudita e vale lembrar que a monarquia saudita não gosta de ninguém que denuncie sua lei extremista, né, Doni? Recentemente foi acusada de ordenar o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi dentro do consulado deles em Istambul. Num vídeo divulgado mais cedo, a jovem Rahaf aparece no quarto do hotel onde se trancou e fez barricadas para evitar que fosse deportada. Ela dizia que só sairia dali sob tutela das Nações Unidas, como acabou acontecendo agora há pouco. Com medo de ser morta pela própria família, Rahaf pegou um avião no Kuwait e parou em Bangkok, esperando que fosse apenas uma escala rumo à Austrália, onde ela pretendia pedir asilo para fugir de punições por descumprimento da dura lei islâmica e por ter renunciado ao Islã. Rahaf foi impedida de seguir viagem, mas conseguiu se trancar no hotel, de onde fez inúmeros apelos pela internet. Ela diz que tudo o que quer, Doni, é estudar e trabalhar. Demandas bastante plausíveis, não é? É o mínimo. Valeu, Alvarez, obrigado pelas informações. A seguir, os premiados no Globo de Ouro. A gente volta já. Recupere toda a beleza do seu sorriso na Arcata. Oferecemos serviços de implantes, reabilitação oral e odontologia estética. Na hora de cuidar da saúde, não arrisque. Confie em quem tem experiência, tecnologia de ponta e resultados comprovados. A Arcata entendeu o que eu precisava e desenvolveu uma solução de acordo com a minha realidade. Devo meu sorriso à Arcata. Mude de vida, ligue agora e agende sua avaliação. Você é nosso convidado para a primeira consulta. Arcata, um sorriso muda tudo. Eu nunca pensei, durante a minha juventude, que eu cursaria uma universidade. Depois de encontrar uma educação que fez sentido em sua vida, Robson descobriu o prazer em estudar e não parou mais. Hoje é professor, mestre e doutorando em física. Essa educação significativa que modificou minha vida, eu tenho certeza que pode modificar a vida de outros. Fundação Roberto Marinho, há 40 anos, inovando em soluções para a educação. Entre, minha mãe, a casa é sua. Cris descobre a ligação que tem com a mulher misteriosa que vive no casarão de Júlia. Não vai pedir a bênção à sua avó? Hoje, Espelho da Vida. O Globo de Ouro, prêmio que é considerado uma prévia do Oscar, consagrou a cinebiografia Bohemian Rhapsody como o melhor filme de 2018. A cerimônia foi ontem em Los Angeles, nos Estados Unidos. A mistura de rock e ópera de Bohemian Rhapsody chocou o mundo quando começou a tocar nas rádios, na década de 1970. E é um sucesso até hoje. Agora, o filme, de mesmo nome, também foi reconhecido e premiado. Além de melhor filme de drama, catapultou Rami Malek ao título de melhor ator dramático ao interpretar o vocalista do Queen. Obrigado ao Freddie Mercury por me dar a alegria de uma vida toda, ele disse. Enquanto os olhos estavam na cantora Lady Gaga, indicada ao prêmio de melhor atriz dramática por Nasce uma Estrela, Glenn Close, o prêmio ficou com a veterana Glenn Close pelo filme A Esposa. E Nasce uma Estrela, que tinha 5 indicações, levou apenas o prêmio de melhor canção original por Shallow. Olivia Colman, que interpreta a rainha Anne Stewart no filme A Favorita, ganhou o prêmio de melhor atriz em musical ou comédia. E Christian Bale venceu ao interpretar o ex-vice-presidente americano Dick Cheney na sátira política Vice.
Ele usou um tom irônico no agradecimento. Obrigado ao Satanás por ter me dado inspiração para fazer esse papel, disse ele. Thank you to Satan for giving me inspiration on how to play this role. I am not a medical doctor. O filme Green Book, O Guia, um filme de estrada sobre relações raciais, ganhou 3 prêmios. Entre eles, o de melhor filme na categoria musical ou comédia. I'm gonna get grease on my blankie. Alfonso Cuarón. O mexicano Alfonso Cuarón ganhou o prêmio de melhor diretor por Roma, que também levou melhor filme estrangeiro. É um filme em preto e branco, falado em espanhol, inspirado na infância de Cuarón no bairro de Roma, na cidade do México. Foi uma cerimônia marcada naturalmente pela diversidade. Um diretor estrangeiro, atores negros, homossexuais. Depois dos protestos das mulheres no ano passado contra o assédio e a agressão sexual, o movimento Me Too, a ideia dos organizadores esse ano era fazer uma cerimônia mais leve e divertida. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Muito obrigado pela companhia, para você uma boa tarde e até amanhã.